Estamos ao vivo agora no Instagram e no Facebook, na nossa série de lives sobre os primeiros passos depois do Amém, nossa série de estudos sobre este livrinho aqui, meu querido. Se você ainda não baixou, entre em contato comigo que eu vou estar enviando o link para você estar fazendo seu cadastro e estar adquirindo os 2 primeiros capítulos. Nós estamos durante todos esses dias dessa semana fazendo estudos devocionais e inclusive vídeos através dessa live para estar proporcionando um conhecimento sobre os princípios de Deus que nos conduzem a uma rota de intimidade. E hoje eu quero já entrar logo de cara falando o tema da nossa live, que é um divisor histórico. Se você ainda não acompanhou a live de ontem, eu montei uma plataforma digital onde todos os conteúdos estão sendo colocados lá. É só você acessar o link que está tanto no perfil do Instagram, como também eu vou estar postando assim que terminar essa live, eu vou postar. Aí você vai entrar nessa plataforma, vai estar escrito a logo dessa série, né? Escrito assim, ó, os primeiros passos depois do Amém. Aí vai ter uma opçãozinha embaixo assim escrito ver mais. Aí você vai clicar nessa opçãozinha ver mais e automaticamente ela vai redirecionar você para um cronograma onde vai mostrar todos os pontos, exercícios, os vídeos e o resumo de cada live. Aí você escolhe qual conteúdo você vai querer estar acessando para você estar desfrutando dessas informações que estão ao seu dispor. Pois bem, desde já quero agradecer a todos que estão participando, que principalmente estão compartilhando essa mensagem que está alcançando muitas pessoas, principalmente pessoas que não são cristãs. E eu estou muito feliz mesmo com toda essa situação que a gente proporcionou, é algo realmente inovador. E eu quero hoje falar sobre um ponto muito importante, que é um divisor histórico. Estava até conversando com um amigo meu e falei para ele, olha cara, hoje o tema da live é um divisor histórico. Como assim um divisor histórico? Simples, eu postei até no feed hoje uma mensagem que contém princípios sobre esse tema, um divisor histórico. Jesus Cristo, ele foi simplesmente um divisor histórico. Como assim um divisor histórico? Ele simplesmente dividiu a história temporal e a história da humanidade. Jesus Cristo, ao ser enviado na terra como homem, quando ele se desfez de toda autoridade para manifestar-se na terra através da humanidade como um homem de carne e osso, ele simplesmente manifestou um divisor histórico. Ele dividiu a história entre antes e depois dele. Isso foi tão louco que esse ocorrido marcou a história temporal. Eu quero falar primeiramente sobre isso para você compreender o segundo ponto. Ele dividiu a história temporal. Por quê? Depois dele estipulou-se uma contagem e antes dele também se estipulou uma contagem. Tanto que na medição histórica, quando você vai estudar história, existe 2000 AC e 2000 AD, ou seja, 2000 DC e 2000 AC, antes de Cristo e depois de Cristo. Existe um período da história que ocorreu antes dele e existe um período da história que ocorreu depois dele. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. E existe também um período onde foi antes desse marco histórico. Isso é uma aula de história que eu acabei de proporcionar para você. Mas para você compreender bem esse período histórico onde Cristo marcou mesmo, não tem como. Você pode ser ateu, você pode ser espírita, você pode crer em qualquer outro tipo de doutrina. A história fala isso, que Cristo marcou o período temporal. Ele dividiu o tempo entre antes e depois dele. Eu não conheço nenhum homem que marcou isso de tal maneira através das suas atitudes. Por isso que eu creio em Cristo
de tal forma, porque eu não sou uma pessoa louca, que eu estou seguindo porque está todo mundo. Não, porque Cristo, ele é tão intenso, ele foi tão inteligente, tão impactante, que ele simplesmente dividiu a história. E por isso que eu sigo ele. Se você conseguir fazer esse marco que Cristo fez, eu posso até pensar em emprestar os meus ouvidos para te escutar. Mas enquanto você não conseguir dividir a história entre antes e depois de você, para mim, o único ser que vai merecer a minha admiração e o meu respeito completo é Deus. É o nosso Jesus Cristo. Ele é o meu Deus, é Ele que eu sigo. Então, as pessoas podem falar coisas de diversas teorias para mim. Eu vou escutar, vou respeitar, mas o único que eu sigo é Cristo. Porque ele comprovou na terra, o próprio Dr. Augusto Cury fala, eu desconheço um ser tão brilhante como Cristo. Porque ele veio na terra e manifestou através de comportamentos um fato tão histórico que ele dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Isso é tão louco porque durante todo o processo de história, todo o período histórico que ocorreu, desde o princípio da criação até os dias de hoje, eu não conheço um fato tão marcante. Eu não conheço um fato, não estou falando nem de uma pessoa, mas um fato que dividiu a história entre antes e depois daquilo. Você mesmo, vamos pegar uma tragédia tão grande como a das Torres Gêmeas. Você não fala um período antes e depois daquele acidente. Ou então a Segunda Guerra Mundial. Você não fala antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Ou então, no caso que a gente está vivendo, a pandemia. Antes e depois da pandemia. Por mais que seja fatos extremamente marcantes, somente Cristo conseguiu dividir a história entre antes e depois dele. Cara, isso é tão intenso que merece a nossa atenção. Ele é digno da nossa admiração por conta das coisas que ele fez. Por conta daquilo que ele fez. E sabe por que Cristo é tão impactante? Por conta da autoridade que ele tem. Ele teve a autoridade para dividir o século, dividir o tempo. O que ele não pode fazer nas nossas vidas? Se Cristo foi capaz de dividir a história temporal, quem dera as nossas histórias. Se ele dividiu a história temporal, quem dera dividir a história da humanidade, a história humana. E é sobre isso que eu quero falar. Uma vida antes e uma vida depois de Cristo. Meus queridos, esse é o ponto-chave da nossa live. Esse é o ponto-chave da nossa aula de hoje. Uma vida antes e depois de Cristo. Retoma a dizer, se ele foi capaz de dividir a história temporal entre antes e depois dele, o que ele não pode fazer nas nossas vidas? O que ele não pode fazer através da história da vida humana? A história humana, ela, quando entrou em contato com Cristo, ela muda. Ela se torna outra por completa. E é isso que eu quero falar. E o primeiro ponto que eu quero abordar é uma vida antes de Cristo. E dentro disso eu até te faço uma pergunta. Como que era a sua vida, se caso você é cristão? Se você é cristão, você vai meditar nisso. Como que era a tua vida antes de Cristo? E se você não é cristão, como que é a tua vida hoje? E seja sincero. Pode refletir em todos os seus princípios. E medite como que era a sua conduta até aqui. E caso você já é cristão, como que era a tua vida antes de Cristo? E, meus queridos, eu faço uma analogia bem simples para você entender. Nós nascemos e desde o processo de fecundação da sua vida no ventre da tua mãe, desde o processo do terceiro mês de gestação, você já começa a ser desenvolvido e moldado, tanto a sua mente como o seu corpo. E desde então você começa a ser moldado por experiências externas que vão definindo quem você vai ser no futuro. E tem uma teoria, se a mãe é muito agitada, a criança começa a ter programas mentais de ansiedade. Se a mãe ela tem
tendência a ser depressiva, a criança no ventre já começa a ter programas depressivos, programas mentais de pensamentos depressivos. Ou seja, vamos pegar a mesma analogia que eu falei sobre ontem. A mente humana é como se fosse um sistema operacional. Entenda isso. A mente humana é como se fosse um sistema operacional. E esse sistema, ele precisa de programas para poder desenvolver comportamentos. Cada comportamento que você tem é um hábito. E esses hábitos são programas mentais. E as emoções, tem uma definição de um neurocientista chamado Pedro Calabrese. Ele fala que as emoções são programas de ação executados pela mente. A emoção é algo que te move a uma ação. Tanto que a palavra emoção no latim, que é a origem dela, significa movere, em movimento, um programa que movimenta o ser humano. Então, o nosso sistema mental, ele possui inúmeros programas de comportamentos, programas de hábitos, que são os nossos modo de se mover, modo de falar, modo de se vestir, modo de sentir, nossa visão, nossa projeção sobre as coisas. Todo o nosso sistema mental, ele é formado por pequenos programas comportamentais que vão determinando quem nós somos. E desde o ventre da nossa mãe, a partir do 3º mês de gestação, até os dias de hoje, você foi construído. Os seus programas mentais foram sendo instalados em sua mente. E a questão é, o que foi instalado na tua mente até o dia que você se deparou com Cristo? E caso você ainda não se deparou com esse encontro, porque ainda existe a possibilidade de pessoas viverem uma vida na Terra e não terem um encontro com Cristo. Existe a possibilidade sim de um ser humano viver na Terra e não ter um encontro com Cristo. Ele pode viver uma vida e nem sequer conhecer quem Jesus é. Agora a questão é, como que foi a sua vida? Caso você já conheceu Cristo, como que foi a tua vida até Cristo? Quais foram os programas mentais que foram instalados no seu sistema mental? Quais foram os seus programas de comportamento que foram sendo instalados? E fala comigo, meu parceiro Thiago, tá me assistindo aqui, Ju também, grande amiga, e mandar um abraço e um beijo para todos vocês. E até aqui, como que foram os seus programas mentais, esses padrões de pensamento, esses padrões de comportamentos que foram instalados na tua vida? E grande parte de nós teve programas completamente adulterados pelo sistema desse mundo, que, como eu falei na live de ontem, sobre o sistema pecaminoso. O sistema desse mundo, ele foi forjado por Satanás através de um vírus chamado pecado, que tem um único propósito de adulterar a nossa identidade, de corromper o propósito pelo qual nós somos criados. Caso você não assistiu a live de ontem, eu te recomendo para você assistir, para você entender sobre o propósito do pecado. O pecado, ele possui uma característica muito específica, que é de roubar a adoração que é de Deus e adulterar o padrão de amor que é devido ao próximo. O pecado, ele simplesmente adultera o nosso padrão de adoração e corrompe o nosso padrão de amor. Ele perverte o amor e cria uma falsa adoração. Por isso que é importante você compreender esse ponto, porque a vida humana, ela foi repleta de várias experiências. A gente vai colecionando experiências boas ou ruins, traumáticas ou saudáveis. E essas experiências, elas vão construindo padrões em nossa mente, elas vão modelando a nossa identidade, elas vão instalando padrões comportamentais em nosso sistema mental. A questão é, os padrões que foram instalados na tua mente são padrões alinhados com a Bíblia ou são padrões alinhados com o sistema desse mundo, pervertidos pelo pecado, corrompidos pelo vírus do pecado? Isso é o ponto-chave que a gente tem que entender. Por quê? Uma vida antes de Cristo é uma vida repleta de programas
mentais contaminados pelo vírus do pecado. Uma vida antes de Cristo, seja qualquer pessoa, seja ele um filho criado dentro de um lar evangélico, e eu te falo, eu fui uma pessoa criada por pastores dentro de um lar evangélico, e mesmo assim, dentro de mim foram instalados programas mentais contaminados pelo sistema desse mundo, contaminados pelo vírus do pecado. E antes de eu ter um encontro com Cristo, a minha vida era completamente perversa em vários sentidos, em várias nuances. E por isso é importante você entender, todo ser humano antes de Cristo, ele teve instalado em sua memória, em sua mente, em seu sistema mental, em seu sistema operacional, padrões de comportamentos adulterados pelo pecado. E isso é muito importante a gente identificar, por quê? Porque fica fácil da gente removê-los. Porque se a gente achar que, eu fui criado num lar evangélico, eu aprendi tudo certo, você está adulterando o errado com o certo. E a pior coisa que um ser humano pode fazer é fazer o errado achando que é certo. Porque ele vai plantar uma semente crendo que no futuro ele vai colher um fruto totalmente fictício. É aquela pessoa que planta sementes de laranja achando que vai colher uva. Jamais. As sementes, elas são coerentes com o fruto. O fruto é coerente com a semente que você planta. Por isso é importante você ter essa consciência de uma vida antes de Cristo, é uma vida repleta de padrões completamente perversos. E esses padrões vão sempre gerar morte. Porque, como o apóstolo Tiago fala, o fruto do pecado é a morte. Padrões adulterados pelo pecado sempre geram morte em alguma área da sua vida. Morte espiritual, morte física, morte emocional, morte financeira, morte sentimental, morte profissional, morte dos seus sonhos, morte para tudo que é lado. Se você plantar pecado, você vai colher morte. E padrões adulterados pelo pecado geram uma colheita de morte. Pega essa chave. Padrões adulterados ou contaminados pelo pecado geram uma colheita de morte em alguma área da sua vida. Se você plantar padrões contaminados pelo pecado no seu relacionamento amoroso, você vai colher morte no seu relacionamento. Se você plantar padrões de comportamento adulterados pelo pecado na sua vida profissional, você vai colher morte na sua vida profissional. Se você plantar padrões de comportamento adulterados pelo pecado na sua vida ministerial, você vai colher morte da sua vida ministerial. Por isso é importante você ter esse direcionamento bem específico sobre a sua vida antes de Cristo, para você fazer um mapeamento de quais foram os padrões que você foi modulado, quais foram as sementes que Satanás lançou na tua vida para gerar comportamentos totalmente perversos, para você parar de praticar isso e achar que isso é certo. Para você ter um stop, falar, opa, calma aí, isso daqui é errado, cara, eu não posso dar continuidade nisso. Eu não posso continuar vivendo dessa forma. Esse padrão de relacionamento não é o correto. Esse padrão de vida profissional não é o correto. Esse padrão de ministério não é o correto. Esse padrão de família não é o correto. Porque senão a gente vai aceitar Cristo como Senhor das nossas vidas e vai continuar vivendo uma vida repleta de pecado, porque a gente vai achar que o errado é o certo. A gente vai achar que esses padrões podem ser seguidos ao longo da nossa história, mesmo depois de ter tido um encontro com Cristo. E é importante você identificar isso, que existe uma vida antes de Cristo, e essa vida antes de Cristo foi uma vida repleta de estímulos que vão construir em tua vida padrões completamente adulterados pelo sistema desse mundo. E se você tiver consciência disso, o próximo passo fica muito fácil para você. O próximo passo se torna extremamente fácil. E eu te falo isso porque para mim foi assim, como num estalar de dedos. E é incrível como que a gente vê muitas pessoas vivendo uma jornada de extrema dor e morte, mesmo confessando Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu falo isso porque eu
cresci dentro de igreja, cara. E é trágico o número de pessoas que um dia confessaram Cristo e hoje estão vivendo uma vida repleta de dor, angústia, morte em todas as áreas da vida dela. E eu, dentro disso, eu fiz uma pergunta. Falei assim, Deus, por que essas pessoas convivem no mesmo ambiente que eu convivo, frequentam as mesmas reuniões que eu frequento, dizem adorar o mesmo Deus que eu adoro, dizem amar o mesmo Deus que eu amo e não têm os resultados que eu tenho? E isso destravou esse momento que Deus falou para mim. Pedro, é porque essas pessoas simplesmente não entenderam que existe uma vida antes dela e elas estão tentando carregar para a vida pós-Cristo, para a vida depois de Cristo, a vida antes de Cristo. Elas estão tentando carregar a vida passada delas para uma nova criatura. Elas estão tentando levar os hábitos velhos para uma vida nova. É o que eu postei hoje. Remova o velho para que o novo governe através da sua vida. O problema dessas pessoas que até amam Deus, elas até aceitaram Cristo, elas até adoram a Cristo, mas só que elas tentam viver o novo carregando o velho. Como diz Cristo, não se pode derramar vinho novo sobre odres velhos. E o que acontece com essas pessoas é exatamente isso. Elas tentam desfrutar de uma nova vida com padrões comportamentais totalmente velhos. E isso é importante a gente ter esse discernimento, porque realmente nós precisamos deixar a vida velha de lado para abrir espaço para o novo. Porque a lei da física ela é válida aqui também. A ciência, como eu sempre falo, ela não anula a fé. E a ciência fala, através da física, dois corpos não habitam no mesmo espaço. E eu sempre falo, duas realidades não governam um mesmo ambiente. Ou você é governado pela realidade dos céus, ou você é governado pela realidade das trevas. É você que escolhe quem você opta por governar a tua vida. Você quer abrir mão desse velho homem, dessa velha mulher, para abrir espaço para uma nova criatura surgir dentro de você? Você tem certeza que você quer isso? Então é preciso deixar de lado cada hábito que você aprendeu de errado antes de encontrar com Cristo. A sua vida antes de Cristo ela tem que ser deletada da tua história. A sua vida antes de conhecer o seu Senhor e Salvador precisa ser deixada de lado. Porque se você não abrir mão desses hábitos, desses padrões comportamentais completamente adulterados pelo sistema desse mundo, você vai continuar vivendo uma vida de escassez e morte. É preciso você identificar tudo aquilo que você aprendeu antes de conhecer a Cristo e remover esses padrões da tua vida para que você abra espaço para o novo. E aqui eu pego e falo o segundo ponto da nossa live: uma vida depois de Cristo. Cara, eu vou falar com vocês algo que eu estou vivendo hoje. Escrever esse livro aqui para mim é fruto de uma vida depois de Cristo. A minha vida antes de Cristo era uma vida de escassez, de limitação, de dor, de tortura, de perda. Eu perdi tudo. Uma vida de dor, principalmente uma dor interior, uma angústia tão grande. Eu não sei você. Se você não é cristão, você certamente vai ter um vazio do tamanho do mundo dentro do teu peito. Uma inquietação, uma insegurança, uma impotência dentro de si. Por mais que você conquiste títulos, por mais que você conquiste riquezas, sempre vai ter um vazio dentro da tua alma. E eu falo que eu era assim, eu tentava sempre em todos os momentos buscar algo, seja através das drogas, seja através da prostituição, seja através do reconhecimento dos elogios. Eu sempre procurava algo para tentar preencher esse vazio da minha alma. E acredite, nada preenche o vazio da alma do ser humano. Eu estou até escrevendo um livro novo, já escrevi a primeira parte, falta as outras duas terminar. Mas a primeira já está até na gráfica, já está sendo... Hoje está sendo impressa. Então o último capítulo dessa primeira parte se chama Buraco Negro, que fala sobre um buraco negro que existe na alma do ser humano. E esse buraco negro, ele suga tudo que você colocar sobre ele. E toda estrutura
humana que você tentar colocar sobre esse vazio da alma do ser humano, que é esse buraco negro, não será capaz de preenchê-lo. Todo tipo de estímulo, seja ele físico ou emocional, não é capaz. Elogio nenhum de pessoas é capaz de preencher o vazio que você tem dentro do seu coração. Título nenhum é capaz de preencher esse vazio que há dentro do teu coração. Riqueza nenhuma. Pode ser o valor que você imaginar, que pode ser 1 trilhão, um quadrilhão, pode ser qual o valor que for, não é capaz de preencher o vazio da tua alma. Somente Deus é capaz de preencher esse vazio. E isso eu pude desfrutar de uma vida de segurança, de uma vida repleta de abundância de alegria. Uma certeza eu tenho: nunca vai te faltar paz se você se render a Cristo. Uma vida depois de Cristo, uma vida pós-Cristo, é uma vida onde o seu vazio interior é preenchido. Quando você abre espaço para o novo abundar dentro da tua vida, a insegurança é lançada fora. O medo é jogado no mais profundo do abismo, porque até a própria palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda insegurança, todo sentimento fóbico é lançado no mais profundo do abismo. Por quê? Porque uma vida depois de Cristo, depois que você conhece o perfeito amor, você começa a deixar ele preencher dentro o seu interior, cara. E isso começa a produzir uma paz, uma segurança, começa a te dar um norte. O propósito da criação humana ele é ativado. Eu pego até uma frase de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia comportamental, e ele fala que no centro da mente humana existe algo chamado Imago Dei. Repito, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia comportamental, ele fala assim: no centro da mente humana existe algo chamado Imago Dei. É isso, e ele ainda fala, isso é o que comanda toda a mente humana. E esse Imago Dei é uma palavra em latim que significa imagem de Deus. E ele fala ainda, somente quando o homem se alinha com esse Imago Dei, com a vontade que esse Imago Dei tem, que ele começa a desfrutar de uma perfeita sintonia, de uma alegria tão intensa, de uma paz sobrenatural. E ele fala que as coisas começam a se desenvolver de maneira tão perfeita que o ser humano é capaz de realizar grandes proezas, criar grandes coisas, quando ele alinha a vida dele, os comportamentos externos com esse Imago Dei. E esse Imago Dei é a imagem de Deus. Olha que louco, o pai da psicologia comportamental falou que o ser humano, quando está alinhado com a imagem de Deus, quando ele alinha os comportamentos dele, quando ele alinha o padrão comportamental dele com a imagem de Deus, ele começa a potencializar tudo que há dentro dele: alegria, paz, felicidade, criatividade, resiliência, e isso tudo começa a fluir de dentro para fora, e você começa a se tornar uma pessoa altamente produtiva. E eu te falo isso por experiência própria. Desde quando eu decidi alinhar a minha vida com esse Imago Dei, com esse propósito que a gente chama hoje, na linguagem mais moderna, de propósito, de identidade do ser humano. Quando você decide alinhar a tua vida com o teu propósito, foi o tema que eu ministrei na live de ontem. Quando você alinha a tua vida com o teu propósito, todas as coisas começam a cooperar ao teu favor, cara. Você começa a destravar dons que você jamais imaginou. Hoje as pessoas chegam para mim e falam: que isso, Pedro? Como que um jovem de 26 anos de idade já escreveu 10 livros, fundou a própria editora, toca mais de 6 instrumentos, canta, já compôs mais de 20 músicas e consegue escrever artigos de maneira muito rápida? Porque eu alinhei a minha vida com Deus. Se você alinhar a sua vida com o propósito de Deus, com esse Imago Dei, a tua vida começa a prosperar de uma forma jamais imaginada.
Você começa a se tornar um ser altamente produtivo. Por isso que eu falo, a vida depois de Cristo, ela se torna uma vida completamente abundante. A vida pós-Cristo, essa nova criatura, é uma vida tão próspera, tão impactante, que não tem precedentes, não tem limites para as pessoas que passam por essa transformação de uma vida depois de Cristo. E digo mais, a vida depois de Cristo, ela se torna uma nova criatura, que é a mesma expressão dada para novo projeto. Por que o ser humano, depois de Cristo, ele ganha essa nomenclatura de nova criatura? Por que a gente se torna uma nova criatura? Porque a gente passa a ser o único ser, a única criatura que caminha na terra com a mente conectada nos céus. A nossa mente, depois de Cristo, passa a ser conectada com a mente de Deus, cara. Você sabia que se você teve um encontro com Cristo, se a sua vida já passou desse ponto, se Cristo dividiu a tua história entre antes e depois dele, a sua mente está conectada com a mente de Deus. Como assim, Pedro? Você está ficando doido? Não. A palavra fala que o Espírito Santo conecta a nossa mente com a mente de Deus. Eu gosto da expressão que o pastor Bill Johnson e o pastor Chris Vallotton, eles falam: você quer saber o que Deus está pensando? Pense. Se você já teve um encontro com Cristo, você quer saber o que Deus está pensando? Pense, porque a mente de Deus está conectada com a tua mente através do Espírito Santo. Olha os benefícios, a mente do Criador, do universo, conectada à tua mente. Códigos que são sobrenaturais, códigos que compõem a natureza do universo fluindo na tua mente. Cara, já aconteceu coisas espetaculares, inclusive para escrever esse livro. Eu estava assim com uma dúvida, assim, uma dúvida cruel, um paradigma daqueles teológicos que se eu errasse por uma vírgula eu ia acabar com a minha carreira de escritor. E eu simplesmente virei para Deus e falei assim: Deus, qual a resposta para isso? E foi algo assim, muito louco. Um instalar de dedo, Deus virou para mim e falou assim: abra o Google e joga essas seguintes palavras. E quando eu joguei essas seguintes palavras, apareceu uma pregação de um pastor que simplesmente explicava tudo aquilo que eu estava tentando falar. E quando eu escutei aquela pregação, a minha mente começou a conectar com os céus e eu comecei a escrever o capítulo. Eu não vou contar muito, senão vou dar spoiler para você dessa leitura desse livro. Mas quando você lê, eu coloco esse testemunho. Eu simplesmente pedi Deus e Deus me deu as respostas. E hoje em dia eu faço isso. Eu tenho uma dúvida, eu viro para Deus e falo: Deus, me dá um direcionamento. E Ele começa, pá. E eu estava até comentando recentemente, uma pessoa virou para mim e perguntou, falou assim: Pedro, como que você consegue ser tão criativo para fazer tudo tão sozinho? Eu virei e falei assim: cara, Deus, desde o dia que eu alinhei a minha vida com a vida de Deus, a minha vida se tornou altamente criativa. A minha vida depois de Cristo se conectou à mente de Deus. E eu comecei a pensar como Deus pensa. E a criatividade que Deus usou para fazer toda a criação humana, eu comecei a ter para compor todos os meus planos, sonhos, tarefas. Tudo que eu faço hoje, eu faço como se Deus tivesse... Eu sou simplesmente uma luva onde Deus entra através de mim e manifesta a vontade dele na terra. A live que eu estou gravando hoje é simplesmente os códigos que Deus me deu e eu expresso isso na terra para vocês. E é coisa de louco, porque você começa a destravar coisas, começa a executar funções. Gente, eu aprendi a tocar violão sozinho dentro da minha casa, porque Deus um dia virou para mim e falou assim: você vai tocar violão. E eu peguei aquele código, manifestei dentro de mim e aprendi a tocar violão sozinho. E aprendi a tocar outros instrumentos sozinho. Gente, eu era péssimo em literatura. Eu já contei esse testemunho várias vezes. Eu não consegui escrever 5 palavras numa mesma frase. E hoje eu escrevo livros. Eu até conto que eu não consegui, eu gastava quase que uma aula inteira quando eu estudava no ensino médio para fazer uma redação de 10 linhas. E hoje eu escrevi um livro de 40 mil palavras em uma semana. É coisa de louco. E
você vê o sobrenatural de Deus agindo através da tua vida. Você vê palavras, você vê testemunhos de pessoas virando para você falando assim: uau, eu fui destravado por conta de algo que você falou, de uma pregação sua, de uma palavra escrita por você, mas não foi eu, foi Deus. Tudo que eu falo são palavras que Deus coloca na ponta da minha língua. Tudo que eu escrevo são palavras que Deus coloca na minha mente para poder digitar ou escrever. É isso que a gente precisa entender. É isso que eu quero que você compreenda. Uma vida antes de Cristo é uma vida repleta de padrões que geram morte. E uma vida depois de Cristo é uma vida repleta de padrões que geram vida. Que geram vida e vida abundante. É isso que a gente precisa entender. Cristo ainda profetizou que depois do encontro com Ele, do nosso interior fluirão rios de águas vivas, fluirão uma fonte inesgotável de vida através de nós. É lindo isso. Aí, para você entender um princípio muito clássico que a chave para você desfrutar disso tudo, a chave que muda essa perspectiva de uma vida antes e depois de Cristo. Porque, como eu falei, uma vida antes de Cristo ela vem sendo carregada de vários padrões adulterados pelo pecado. E a gente precisa identificá-los e removê-los da nossa vida para poder abrir espaço para o novo de Deus. Porque se você não abrir espaço para o novo jamais vai governar a tua vida. Não tem como viver uma vida governada pelo novo se você ainda coleciona padrões do velho. Uma velha criatura não pode mover dentro dessa nova criatura. Você precisa deixar de lado esse velho homem, essa velha mulher para poder se tornar uma nova criação. E a questão é, como que eu faço então para remover esses padrões da minha mente? Como que eu faço para deletar esses programas do meu sistema operacional? Cara, isso é tão impactante que eu até postei. Eu postei hoje isso no Facebook e postei também no Stories do Instagram. O sangue de Cristo, ele deleta, ele apaga qualquer padrão deformado. O sangue de Cristo que ele derramou lá no madeiro, ele apaga qualquer transgressão que o ser humano fez ou aderiu para si mesmo. O sangue de Cristo apaga a tua vida corrompida pelo pecado. Isso é tão louco que é o sangue de Cristo que é capaz de remover da tua mente todo padrão instalado com esse DNA do pecado. Você quer remover isso da tua vida? Simplesmente deixe o sangue de Cristo ser derramado sobre si. Pedro, mas eu tenho fé em Cristo, mas será que você realmente deixou Cristo derramar o sangue dele na tua vida? Será que realmente você crê que Cristo pagou aquele preço e aquele preço que ele pagou foi o suficiente para remover isso da tua vida? Porque eu vejo pessoas que se dizem cristãs, mas elas se punem pelos pecados que elas cometem. Elas acham que não, eu preciso fazer algo, eu tenho que fazer alguma coisa. É aquela cultura da penitência. É aquela cultura de que você tem que fazer algo para poder herdar a salvação. É aquela cultura que você acha que é a atitude sua que vai remover esse padrão comportamental adulterado pelo pecado da tua mente. E deixa eu te falar uma coisa, não é o que você faz que te dá direito à sua salvação. Não é o que você faz que vai remover esse padrão adulterado pelo pecado da tua mente. É o sangue de Cristo. Basta você aceitar isso e crer com a certeza, a convicção de que esse sangue é capaz de derramar e apagar as transgressões da tua mente. Apagar esse padrão comportamental da tua mente. E eu quero que você compreenda isso para você carregar sua energia. Para você carregar sua energia nesse momento da fé que Cristo vai te transformar, meu querido e minha querida. Entenda isso. O sangue do Cordeiro vai apagar as transgressões da tua vida. O sangue do Cordeiro é a borracha que desmancha todo padrão errado, todo padrão adulterado pelo pecado. Aí a questão é, depois que eu apaguei
esses padrões, depois que eu desinstalei esses padrões, eu preciso instalar um novo padrão. Depois que eu removi o velho, eu tenho que instalar agora um novo padrão. E como que eu instalo um novo padrão? E a resposta é simples. O novo padrão, ele é composto por algo chamado fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele possui inúmeros padrões em diversas áreas. Amor, alegria, paz, domínio próprio. Várias nuances da nossa vida estão contidas dentro desse fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o padrão correto da nova criatura. Vou repetir, o fruto do Espírito é o padrão correto da nova criatura. E como que eu faço para instalar esse fruto do Espírito em minha mente, em minha vida? Simples. Jesus Cristo falou: permanecei em mim e vocês darão fruto. A chave é essa: permanecer em Cristo. O permanecer em Cristo é a chave que destrava o fruto do Espírito. Ou melhor, o permanecer em Cristo é o código que você digita para instalar esse padrão comportamental completamente novo em sua vida. Esse padrão alinhado com os céus que gera vida. Você quer instalar esse padrão na tua vida? Permaneça em Cristo. E é incrível, né, cara, que tudo na Bíblia, ela tem uma chave assim que destrava várias promessas relacionadas à constância, à permanência, a ser constante. Toda pessoa que é inconstante, ela não conquista nada na vida. Eu falei isso na live passada. E eu até retomo uma afirmativa minha. Eu não confio em pessoas inconstantes. Pessoas impulsivas, para mim, não são dignas da minha confiança. Pode ser gente da minha casa, se for inconstante e impulsivo, eu não confio. Não confio. Sabe por quê? Porque pessoas inconstantes, um dia ela está aqui, outro dia ela está ali. No dia que ela está bem, ela te ama e te adora. No dia que ela está mal, ela te descarta e te joga para água abaixo. E pessoas inconstantes, elas não conseguem nem sequer herdar a salvação, porque a palavra de Deus fala: aquele que perseverar até o final, esse sim será salvo. Ou seja, é uma constância que te dá direito à salvação. E é uma constância num relacionamento de intimidade com Cristo que te dá direito a esse padrão comportamental novo. Mas aí vai ter aqueles que vão falar: mas Pedro, e aquelas pessoas que possuem certas debilidades mentais como TIC, que é o transtorno impulsivo e compulsivo, a bipolaridade, a depressão, são neuroses e psicoses. Meus queridos, Deus fala que nem o louco erra o caminho, nem o louco erra o caminho. E você acha que o seu adoecimento psicológico vai te impedir de acertar o caminho de Cristo? Não vai, não. E digo mais, Cristo é capaz de curar todo tipo de adoecimento. Todo tipo de adoecimento. Cristo pode. Eu estou te falando por experiência própria. Eu era uma pessoa muito impulsiva. Eu era uma pessoa muito inconstante. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha depressão gravíssima. Eu tentei suicídio, gente. E quando eu deixei Cristo derramar o sangue dele na minha vida, ele apagou tudo. E é lógico, é um processo. Não vai ser algumas pessoas podem ser do dia para a noite, outros podem ser um processo de constante construção de uma nova criação. E entenda uma coisa bem clássica: tudo depende da nossa constância, porque se você permanecer constantemente em Cristo, Ele vai fazendo você frutificar cada vez mais. E à medida que você vai dando fruto, Ele vai te podando. Ele vai te podando para que você dê mais frutos. Porque o frutificar não é do dia para a noite. Ele mesmo fala que o frutificar é um processo constante de dias e dias. Às vezes você vai remover da tua vida esse adoecimento que está tanto te atormentando, esse padrão negativo que faz você ter noites e noites de insônia, noites e noites de angústia. Isso pode ser removido com o tempo, permanecendo em Cristo. Eu fui me libertar da depressão esse ano, cara.
Esse ano, no início do ano, a depressão tentou me pegar forte. Forte mesmo. Mas só que eu permaneci em Cristo. Eu disse não para isso, porque eu não sou refém dessas coisas. Eu sou refém de Cristo. Eu sou escravo de Cristo, como diz, né, que ele nos escravizou pelo poder sobrenatural de Deus. Como assim escravizou, Pedro? Ele simplesmente nos deixou sem escolha, cara. Quando você relaciona com Cristo, você não tem mais escolha. Isso que significa ser escravo. Escravo é uma pessoa que não tem direito de escolha. Ele não tem direito de opinar. E quando você se depara com Cristo, você se torna um escravo dele. Você se torna sem escolha. Você não quer mais as coisas do mundo. Você só quer ele. Você só quer ele. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu me deparei com Cristo, eu não queria mais ser refém dessas coisas. A depressão não me governava mais, a ansiedade não me governava mais, a impulsividade não me governava mais. E eu mantive uma vida constante com Ele. Às vezes você pode até cair. Você vai oscilar, sim. Mas, como o apóstolo Paulo mesmo fala, que o bem que eu queria fazer, isso eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. O apóstolo Paulo falou isso. E ainda fala que ele era o maior dos pecadores. Ou seja, no início da trajetória dele, ele vinha oscilando. Isso é normal. Mas só que conforme você vai permanecendo em Cristo, você vai amadurecendo. E conforme você vai amadurecendo em Cristo, você se torna resistente. Você vai apagando essas coisas do mundo e vai instalando padrões novos em sua vida. Essa é o princípio da nossa live. Uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. E deixe o sangue de Cristo derramar na tua vida para remover todo o padrão adulterado pelo pecado. E permaneça em Cristo para que o padrão do novo seja instalado em tua mente. Meus queridos, fique com Deus. E eu quero orar por você antes da gente encerrar essa live. Feche seus olhos. Deus, eu coloco essas vidas em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa fazer fluir uma fé fervorosa e firme, inabalável no coração de cada homem e mulher que está me escutando. Que, ó Deus, que o Senhor possa derramar o teu sangue na vida dessas pessoas e remover esses padrões adulterados pelo pecado. E que o Senhor possa fazer surgir dentro deles esse padrão do novo, esse padrão dos céus, esse padrão comportamental que vai gerar vida na história de cada homem e mulher que está me escutando. Em nome do Senhor Jesus, proteja essas vidas e direcione eles para um caminho de uma vida abundante. Amém? E que você possa acessar, assim que eu terminar a live, eu vou postar uma artezinha com um link no Facebook e no Instagram, o link está na bio. Só você ir lá na bio e acessar esse link e vai redirecionar você para uma página, que é a página da nossa Escola de Sabedoria. E lá está todo o resumo. Se você quiser ver tudo novamente, quiser ver o estudo que eu também escrevi, deixei escrito lá o resumo de todo esse conteúdo que eu falei aqui. O vídeo vai estar salvo lá. Vai ter também um exercício para você fazer, para você poder desenvolver ainda mais o seu intelecto sobre esse conhecimento. Amém? Fique com Deus e amanhã às 11 horas estaremos aqui falando sobre mais um ponto desse livro. Até amanhã. Beijão no coração e fique com Deus, meus queridos.